E aí, gente, aqui é a Lua do Quilombocotô e tô aqui para dar continuidade às reflexões de Marimba Anne. A história não é algo que ficou no passado sem influenciar os pensamentos das gerações atuais. Pelo contrário, quando estudamos a nossa história do povo preto, vemos que a questão do racismo se mantém firme e forte. Apesar das leis, nós continuamos ainda sendo alvo do sistema branco. A educação que recebemos nas instituições de ensino deles nos faz crer que agora o racismo está melhor, que as pessoas pretas, principalmente a mulher negra, está ocupando espaços que antes eram negados. Essa percepção da realidade tem a ver com a cultura dominante. Segundo Marimba Anne, ela diz: na visão de mundo africana, é o eterno ciclo de vida que oferece a possibilidade de transcendência, de inter-relação harmoniosa, de totalidade, integração e autêntica organicidade. O conceito é espiritualmente gratificante. O europeu, por outro lado, é perceptivelmente e fenomenalmente, experimentalmente limitado pela sua concepção linear da realidade. Não existe qualquer ligação entre o passado, presente e futuro, a não ser uma ligação causal. Não há tempo sagrado, a história é limitada ao secular. Então a gente vê que para o povo africano a vida é um eterno ciclo de renascimento. E não me refiro apenas à questão da morte, mas também ao viver no agora. Por sermos colonizados, absorvemos essa forma de enxergar a realidade dos brancos e ficamos com o medo da morte, logo também de se desenvolver no mundo. Na maioria das vezes, se tornamos acomodados, deixando o tempo passar. Além do mais, por não acreditar numa vida após a morte ou espiritual, se cria uma desconexão com os nossos ancestrais, logo, uma barreira que nos impede de ter o apoio deles nos caminhos que decidimos trilhar. Um exemplo de como a vida é cíclica é a forma que o povo Banto Congo enxerga o tempo do ser humano aqui na Terra e seu ciclo de vida. Para isso, precisamos trazer um pouco dos estudos do escritor Foucault, onde ele diz: o ser humano é um segundo sol nascendo e se pondo na Terra. Isso se refere às fases de nascimento e morte do Muntu, da pessoa na Terra, segundo o cosmograma de Kenga. Primeiro, na fase Kala, a pessoa nasce no mundo físico. É o processo de crescimento até a próxima fase. Segundo, na fase Kula, a pessoa se desenvolve para se tornar um líder da comunidade. Terceiro, na fase Tukula, a pessoa que cresceu, fez história, entra na categoria de se tornar um ancestral. Mas nem todos os mortos serão considerados ancestrais, porque aqueles que ficaram adormecidos em vida e que desviaram do caminho acabam se tornando um mau exemplo à comunidade. Quarto, na fase Luvemba, a pessoa desce ao mundo profundo e passa pelo processo de mudança. Também simboliza o processo de mudança de liderança às gerações mais novas. Depois de entendermos esse papo de reencarnação do espírito, podemos perceber que até para morrer passamos por um processo de aprendizado. Quer dizer que é nosso dever, enquanto pessoas pretas, buscar estar sempre se desenvolvendo, principalmente junto de uma comunidade preta. Outro ponto é não considerar como ancestral de valor qualquer pessoa preta que tenha falecido, porque antes de tudo esse ancestral deve trabalhar não apenas para si mesmo, mas para sua comunidade. É bom lembrarmos daqueles que realmente lutaram pela liberdade e autonomia do povo preto, como Khalid Muhammad, que chegou a ser expulso da nação do Islã porque não tinha papas na língua, ou seja, não ficava preocupado em ser dócil quando o assunto era falar sobre o mau caráter do povo branco, e Patrice Lumumba, que lutou contra as forças políticas da Bélgica
e conquistou a independência do Congo em 1966. O custo disso foi ter sido fuzilado pelos belgas. É importante saber diferenciar influencer de referências, ou de guerreiros, como bem pontua Marimba Ane, num outro discurso sobre lideranças. Pois o que mais tem nos dias atuais são pessoas pretas influenciadoras, que seriam considerados, segundo essa reflexão, como ancestrais ruins, os maus exemplos da comunidade. Até porque a maioria nem pertence a uma. Esses influencers e intelectuais pretos que vão em busca do inimigo para conseguir migalhas na casa grande servem de exemplo do que não seguir quando o assunto é sobre luta pela liberdade e autonomia do povo preto. O caminho da nossa emancipação é longo e feito de ciclos. Enquanto não entendermos isso, estaremos repetindo os mesmos erros, caindo nessa falácia de que o tempo e a história ela é contínua e, de alguma forma, perdendo tempo com as historinhas do nosso inimigo. Pega a visão.